falou falar de disso. quem está perdendo ponto nas pesquisas, está desabando. E aí a É, gente viu hoje mais um recorte da pesquisa Quest, mostrando que o pois Flávio Bolsonaro perdeu 9 pontos entre os evangélicos. Tomou um tombaço. Entre os católicos não mudou muito, mas entre os evangélicos ele tem é a tomado ponto. é a maldição do caso Vorcaro. É fruto é É isso resultado e a disso. economia, né? As duas coisas. Não, não. É economia como é economia? Porque muito Ah, evangélico está também na base da pirâmide e agora está sentindo um efeito econômico positivo. E parte desses evangélicos está mudando de lado do lado para o Lula por conta da vida que está melhorando, e não do Vorcaro, mas tem as duas coisas. Eu acho que é Vorcaro, eu acho que é economia, eu acho e que também é a soberania, o a ideia tarifaço, ele né, ter ido lá do pedir antipatriota. pedir pro Trump que declarasse as nossas organizações criminosas, organizações terroristas, e pedir, estimular, ou pelo menos não condenar com a veemência que ele deveria ter condenado o novo tarifaço do Trump, o novo tarifaço do Trump, saudado até por ele, pelo irmão dele, o Eduardo, que é dado a essas trapulinagens maiores ainda. Então ele É, perdeu ponto entre os evangélicos. E aí sim, aí é uma coisa com qual ele deve se preocupar. Mas eu acho que também não se deve apenas a esses fatores. O Flávio foi muito mal visto pelos próprios evangélicos quando ele pegou carona recentemente na marcha, né, na marcha para Jesus em São Paulo. Essa marcha para Jesus em São Paulo, ela costumava reunir mais de 1 milhão de pessoas nas suas últimas edições. Nessa, reuniu 36, 38 mil. Se quiser arredondar para 40 mil, arredonde. 40 mil pessoas não é nada, por quê? Porque ela virou ali um mini comício da campanha do senhor Flávio Bolsonaro, que foi lá, falou em guerra espiritual, falou que vamos tirar do governo o mal que nele existe. Claro, um discurso eleitoreiro, que não era para ser feito, muito menos num evento religioso. ele E falou em essa guerra história de que espiritual. aí os evangélicos são bobinhos, bobinho coisa nenhuma. Bobinho coisa nenhuma, eles não gostam dessa tentativa de apropriação dos seus eventos por políticos, não gostam. Tanto que o discurso do Tarcísio de Freitas lá, nessa marcha para Jesus, e do próprio Ricardo Nunes, foram discursos que não exploravam tanto aquela ocasião religiosa em proveito próprio. Estavam ali, não, ó, um é governador de São Paulo, o outro é. Se não tivesse ali, iam dizer, ih, rapaz, não apareceram o governador e o prefeito. Agora o seu Flávio Bolsonaro deu mais um passo em falso. Ao ir para lá, e mais do que isso, fazendo aquilo ali um comício particular dele. Os pastores não gostaram, os evangélicos não gostaram, isso lhe custou pontos. Quantos? Eu não sei. A pesquisa não Ele diz falou em quantos guerra, né? pontos, Guerra espiritual. mas guerra espiritual e tudo. Outra coisa, ele fica tentando copiar o pai. Só que, como ele diz, insinua sempre que pobre, um pai moderado, pai que o Brasil gostaria de ver. Conversa. Os bolsonaristas gostariam de ver Bolsonaro do jeito que Bolsonaro era, só que Bolsonaro está preso, condenado, tentativa de golpe. Então botou o filhinho dele, primogênito, como candidato no lugar dele. E sinto muito, mas um não é uma cópia escarrada do outro. O senhor Flávio Bolsonaro não tem as qualidades que o pai tem, qualidades essas que fizeram do pai presidente da República. Embora tenha sido um péssimo governante e ainda tentou dar um golpe. Isso é outra história.
Mas o seu Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, tinha intimidade com essas coisas religiosas. Ele estava ali à vontade no meio dos evangélicos. Teve até o cuidado de antes mesmo, do auge da sua candidatura, ter ido lá se banhar, se batizar nas águas do Rio Jordão, em Israel. Então, o Bolsonaro não apareceria aí numa coisa dessa como um ser estranho. Não, não era. Embora ele se diga católico, Jair Messias Bolsonaro, mas ele sempre frequentou um ambiente evangélico e deu provas disso. Fora que um é carismático, o pai e o filho não tem carisma nenhum. Aí o seu Flávio vai lá. O Flávio agora é um evangélico. É um evangélico. Peraí, peraí. Menos, Flávio, menos, Flávio. O Você, Bolsonaro tem você o tá, carisma você, do carisma para tiozão, carisma para o conservador, funciona. Fica fazendo piada tio Suquita, aquela piada que só quem nasceu na década de até a década de 60 no máximo vai se identificar e rir. É um tiozão, mas tem carisma, de fato, para esse público conservador, ele tem carisma. E o filho dele é completamente sem sal. E claro que isso atrapalha também. Um dos pontos fortes do Bolsonaro foi isso. Foi esse lado carismático. É o carisma do tiozão, mas é carismático. O Flávio, tadinho, só tem teto de vidro mesmo, um monte de o treta para Flávio é um responder, falso provocar. evangélico. E É um os falso dois são evangélico. falsos evangélicos, né? O Bolsonaro, só que o Bolsonaro conseguiu encenar melhor do que o Flávio. Flávio também foi banhar no Rio Jordão, É, também olha, olha ele, proclamou olha ele o aí Muro rezando. das Lamentações, assim como o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro pegou melhor, apesar de ser tão fake quanto o Flávio. Pois é, olha o Flávio aí como um bom judeu ali no Muro das Lamentações, em Jerusalém, Queimando o filme entendeu? dos judeus. Só que ao invés dele estar com a Bíblia na mão, ou talvez alguma literatura O religiosa Velho na mão, Testamento. ele está com o celular, agora que eu estou vendo, ele está com o É, ele tá com o celular. celular. Ou deve ser para repetir alguma oração que ele botou ali no celular para não esquecer, já que ele não tem memória de orações. Ou então ele está vendo como é que ele está saindo, com esse kipá, com o kipá na cabecinha, não sei o quê. Quer dizer, é um cara que tenta vestir várias fantasias, o Flávio. E as fantasias não caem bem nele, né? Porque você sabe que isso é falso, que isso é tentativa de enganar as pessoas. Agora, Claro. é Ele, tentativa coitado, não de. tem o apoio que o pai tinha, né? O pai dele podia fazer as piores bizarrices de todas. Podia fazer piada para Ku Klux Klan, stand-up comedy para Ku Klux Klan, que inclusive foi acusado de racismo, uma das piadas mais bizarras que eu já vi. Não sei como não foi condenado, mas até sei, né? Tinha virado presidente. E o pai dele, mesmo com pandemia, mesmo colocando joias é, escondidas e depois comprando as joias de voltas para fingir que não tinha surrupiado, mesmo com golpe, mesmo com todas as bizarrices dele, muito piores, inclusive, que as do Flávio, ele tem o apoio ainda, né, da extrema-direita. Esse sujeito nunca teve. Inclusive, no início do bolsonarismo, quando o Bolsonaro foi eleito, e aí rolou as histórias da rachadinha dele, ali ele já se queimou, com boa parte da extrema-direita. E aí sempre dizia, o Bolsonaro é honesto, o problema é o filho. Queriam limpar a barra do Bolsonaro, queimando só o filho. Tadinho, né? Mas a gente sabe que o Bolsonaro é igualzinho. Porém, eles fazem isso, eles passam pano pro Bolsonaro. E esse daí, coitado, nunca teve o apoio do pai e nem terá. Agora, você que gosta tanto de falar do Bolsonaro, eu também gosto, mas eu acho que você fala mais e fala mais com conhecimento de causa, porque você conheceu o Jair Messias Chega Bolsonaro mais perto do quando microfone, por gentileza. Quando você. você quer ser Pois irônico, não, você fala pois muito não. baixo. Eu estou dizendo que quando. Como você conhece muito mais Jair Bolsonaro do que eu nunca falei com o senhor Jair Messias Bolsonaro, por falta de oportunidade também, porque por conhecer como ele era, eu nunca me interessei por conversar com ele, nunca acreditei que dali pudesse sair uma boa conversa. Mas você que já conversou muito com ele antes dele se eleger presidente e tudo,
Vamos ver o vídeo. Hoje é dia dos namorados, Guga. Aliás, estou te Pois avisando é. para você não esquecer isso, porque você é muito desligado nessas coisas. Hoje é dia dos namorados. E o PL, partido da família Bolsonaro, partido do senhor Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, resolveu fazer o quê? Uma homenagem a quem? A Jair Messias Bolsonaro. No Dia dos Namorados, sim. Mas o quê? Uma declaração de amor? Não. Uma fala do Jair Messias Bolsonaro, do passado, mas onde ele se refere a namoradas, a namorada. Veja que coisa doce, veja que coisa interessante. Solta aí a fala do Dia dos Namorados do Jair Messias Bolsonaro no passado. Quando um homem solteiro está cansado de ser feliz, o que ele faz? Procura uma namorada, se casa com ela para ser mais feliz ainda. Isso é uma declaração tida como um exemplo de quê, meu Deus? De frase mal construída, porque quando um homem está É o que eu te falei, é ferido, piada de tiozão.